nós louvamos agora. Nós sabemos de quem a gente vai falar, né? Sobre Samuel. Então, como já foi orado, vamos abrir em 1 Samuel. 1 Samuel. Mas ele diz: não te chamei eu, filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Amém? Então, nós temos aqui Ana. Ana era uma serva de Deus. E Ana, ela queria ter filhos, mas ela não podia. Ana era casada com Eucana, seu esposo. E Eucana via Ana muito triste. Ana ficava triste, por quê? Porque ela não podia ter filhos. E Eucana disse para ela: Ana, não sou eu melhor que 10 filhos? Mas o que Ana mesmo queria era ter seu próprio filho, carregar no colo, amamentar, ensinar. Mas Ana era estéril. E uma vez por ano, Ana e sua família ia até o templo. O templo era um lugar de oração, de oferta a Deus. E Ana ia ao templo para orar. Ana orou fervorosamente. Ana orou por horas, muito tempo orando. Sabe o que foi que ela pediu a Deus? Ela disse: Senhor, se tu me der um filho homem, eu devolverei a ti. Eu levarei ele para o templo, para ser ensinado pelo profeta Eli. E Ana estava orando, orando, orando. E o sacerdote Eli, quando viu Ana lá, muito tempo orando, ele não percebeu que ela estava orando. Ela estava lá, tremia apenas seus lábios, os seus olhos lacrimejavam. E Eli pensou que Ana estava embriagada, que tinha bebido algo forte. E disse: minha filha, essa hora você embriagada? E ela disse a Eli: não, meu senhor, eu não bebi bebida nenhuma. Eu estou triste, amargurada, porque eu quero um filho. E ele disse: minha filha, porque quando Deus fala conosco, nosso coração fica cheio de alegria. E Ana não estava mais triste, não ficou mais triste, porque ela sabia que Deus ia conceder sua petição. E o tempo passou, e Ana, e grávida de um menino. Ana estava muito contente, porque Deus havia ouvido o seu pedido. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, o Senhor ouve as nossas orações. E depois de um certo tempo, nasceu Samuel.
parou de mamar, parou de tomar mamadeira, ele começou a andar sozinho, tomar banho. Sua mãe orientou ele dizendo que ele iria para onde? Que foi dito no começo? Para o templo. E ele ia ficar com quem? Com ele? Com Eli. Eli era um sacerdote, juiz, ele ensinava, ele serviu ao Senhor por 40 anos. E Eli já estava bem velho. E Eli estava muito contente porque Samuel iria estar lá, o ajudando no templo. Samuel foi para o templo e ajudava frequentemente Eli. E o que será que Samuel fazia na casa de Deus? Samuel limpava, Samuel abria as portas, Samuel fazia tudo que o profeta Eli mandava, com obediência. E assim Samuel seguiu. Samuel estudava. Sim, Samuel não só apenas ajudava lá no templo, como também ele fazia suas lições, porque ele precisava estudar, ele precisava aprender matérias, ele precisava também conhecer a palavra de Deus. E certa noite, Samuel foi para o seu quarto. Samuel foi para o seu quarto e ele também. Ele foi o quê? Dormir. Porque já era. E de repente, Samuel ouve uma voz. Samuel abre seus olhos e vai até aonde? Vai até Eli. Segura aqui. Aí vai até Eli. E Samuel fala assim: oi, meu senhor. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo está aqui. Eli abre os olhos e diz: não estou te chamando, meu filho. Volta para o teu quarto e vá dormir. Eli estava muito cansado e já fechou seus olhos. E Samuel obedeceu a Eli, voltando para o quarto e foi dormir. Fechou seus olhos. Mais uma vez, escuta uma voz falando: Samuel! Isso. E ele pensa: agora ele me chamou. Eu vou levantar mais uma vez. Abre os seus olhos e foi até o quarto de Eli. E disse: meu senhor, estou aqui, tu me chamas? E Eli acorda e diz: não, meu filho, o que fazes acordado essa hora? Vá para seu quarto, descanse, eu quero dormir. E foi dormir. E Samuel voltou para o seu quarto e foi dormir. Pela terceira vez, Samuel está lá dormindo. E pela terceira vez ele escuta:
e diz: eu tenho certeza, Eli está me chamando, ele precisa de mim. E foi até o quarto de quem? Eli. E mais uma vez ele diz: meu Senhor, eu estou aqui. Oh, Samuel, mais uma vez tu estás aqui. Eu ouvi o Senhor me chamar. Como ele era um profeta de Deus, serviu ao nosso Deus, Eli tinha uma intimidade. Então Eli tinha a sensibilidade de saber o quê? De quem estava, de quem era aquela voz. Quem é que estava falando com Samuel? E ele disse: meu filho, quando mais uma vez você ouvir alguém te chamar, diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E ele foi dormir e Samuel foi para o seu quarto. Samuel foi também dormir. E Samuel dormiu. Mas quando ele pegou no sono, aquela linda voz mais uma vez, o que falou? Samuel! Samuel! Samuel já sabia o que ele ia falar, sim ou não? Sim! Sim! O que é que era para ele falar? Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E quem estava falando com ele? Jesus! Isso era o próprio Deus. Como é dito na palavra, nesse tempo de Samuel, não se ouvia a voz de Deus. Não era ouvido, mas quem ouvia era apenas os profetas. E Deus chamou quem? Um menino. Deus chamou quem? Um menino. Chamou pelo quê? Pelo nome. Chamou Samuel pelo nome. Então, Samuel soube que agora quem estava falando com ele era quem? Era Deus. Então, Deus fala com quem? Com as crianças. Não apenas com adultos, mas também fala com as crianças. E Samuel, como é que a gente pode ouvir a voz de Deus? Deus fala de todas as formas. Deus fala através. Deus fala através de quê? Pessoas. Das pessoas. E quem são essas pessoas? Os profetas, o pastor, o líder de louvor, os cristãos, os professores. Então, essas são as pessoas que Deus usa para falar. Mas também as crianças são usadas? Sim. Sim, as crianças são usadas para falar da palavra de Deus. Deus também fala através dos louvores. A entonação, a melodia, a palavra que está no louvor toca o que? A nossa alma, toca o nosso coração. Então Deus fala através da sua música, porque quem prepara o louvor é instruído por Deus. Deus fala através da oração. Assim como Ana fez. Ana não desistiu porque ela queria um filho. Então o que ela fez? Ela orou. Então quando nós precisamos
precisamos falar com Deus, o que nós temos que fazer? Orar. Orar ao Senhor porque Ele nos ouve. E Deus fala conosco através de sonhos. Deus usa os velhos, os novos, os jovens, através de sonhos. Mas Deus também fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É aonde o único autor está o quê? Presente. Nós não precisamos ir para a escola para ouvir a professora ensinar, vir para a igreja ouvir o pastor falar. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus está presente conosco. Então, quando nós precisamos ouvir a palavra de Deus, é só abrir o quê? A Bíblia. Mas, como é que eu não estou escutando a voz de Deus? Eu não escuto a voz de Deus por quê? Muitas vezes eu estou em pecado. Quando nós xingamos, nós estamos agradando a Deus? Não agradamos a Deus. Os nossos ouvidos têm que estar atentos. Para quê? Para ouvir Deus falar. Mas quando eu tô lá xingando meu colega na escola, eu tô agradando a Deus? Não. E quando eu fico conversando na escola, ou até mesmo no culto, com o meu colega, e quem tá levando a palavra está falando, eu estou agradando a Deus? Não. Isso é o que? Maltratar. Então Deus se agrada de quem maltrata uns aos outros? Não. Por isso que não escuta a voz de quem? De Deus. E agora? O que está escrito aqui? Fofoca. Quem já fofocou? Isso agrada ao Senhor? Não. Quando a gente leva uma palavra para o outro que é mentira, ou que a gente está aumentando esta fofoca, Deus não se agrada. Deus não se agrada de quem fofoca. Deus não se agrada de quê? De palavrão, né? Palavrões. Então, nós temos que usar a nossa boca para quê? Para abençoar, para agradar ao Senhor, para abençoar o próximo. Então, nós não podemos falar palavrões. Nós temos que estar com nossos ouvidos. Samuel, ele ainda não conhecia a voz do Senhor. A palavra diz o quê? Que nós ouvimos a voz do nosso bom pastor. E Samuel passou a quê? A conhecer a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus quando nós estamos o quê? Obedientes. Quando nós somos obedientes, nossos ouvidos estão atentos para quê? Para ouvir Deus falar conosco. Música mundanas, essas músicas, esses rock, essas pisadinhas que muitos jovens adultos escutam. Agrada ao Senhor? Não. Tem muita música que é a requebradinha, vai até o chão, muitas vezes pega até o celular para filmar e vai mostrando o quê? O bumbum lá na frente da câmera, rebolando. Isso agrada a Deus? Não, de jeito nenhum.
Deus não se agrada disso, nem que você escuta, nem que você use seu corpinho para fazer esses gestos. Roubar. Ah, mas eu só peguei um lápis, uma canetinha, uma borracha. Podemos fazer isso? Não. Isso agrada a Deus? Não. Então, o que a gente encontrar que não é nosso, temos que o quê? Devolver. Egoísmo. O que é egoísmo? Dividir as coisas. Não dividir as coisas. Isso, não dividir as coisas. Muitas vezes meu colega não tem nem um lanche, né? Vai para a escola, não tem o que lanchar. Então eu posso dividir? Posso, não ser egoísta, ajudar ao próximo. Rebeldia. Os nossos pais, eles têm que nos ensinar o caminho da verdade. O caminho da palavra do Senhor. Mas muitas vezes quando o pai e a mãe pede até mesmo para diz, dobra ali o lençol da sua cama. Tem alguns que fazem o quê? Birra. Não quer ajudar a mãe em casa. Não quer nem lavar os pratos, enxugar, varrer a casa. Quer ser o quê? Rebelde. Quem é rebelde não agrada a Deus. E isso impede os nossos ouvidos estarem o quê? Limpos para ouvir Deus. E quando a gente é rebelde, a gente fica logo o quê? Irado. A ira sobe ao nosso coração. Nós ficamos logo com o quê? Com raiva. E a raiva, a ira, não agrada ao Senhor. E quando nós passa da ira a ter ódio no coração, o Espírito Santo não habita no coração sujo. Quando o nosso ouvido está sujo, o que é que a gente faz? Limpa com o quê? Cotonete. Assim como as crianças, nós adultos precisamos de um cotonete. Esse lado aqui está feliz? Não. Por quê? Porque está só ouvindo aquilo que não agrada a Deus. E Deus é santo. Se Deus é santo, Ele não habita no templo sujo. A gente escutando o que não deve e fazendo também o que não deve. Então o que é que a gente tem que pedir a Deus? Senhor, limpa os meus ouvidos, que minha boca, meus ouvidos, minhas mãos sejam para quê? Para te servir. E Deus vai fazer o que? A limpeza espiritual, limpando os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir o que é a sua palavra, que é eficaz sobre as nossas vidas. E quando a palavra então, quando Deus, o seu Espírito Santo está sobre as nossas vidas, nos limpando, Deus faz muito mais sobre nós. Ele faz sobre aquele que ora. Por quê? Porque nós temos a nossa família que orou por nós e ora todos os dias. E Deus chama quem? Chama as crianças. Você, criança, pode ser o profeta da sua casa. Assim como Samuel foi.
E nós temos algo muito profundo e forte para falar, para mostrar para o inimigo. Nós temos algo poderoso. Nós temos algo poderoso. Nós temos algo poderoso. O que é isso aqui que eu estou segurando? Bomba. Uma bomba. Eu tenho uma bomba para mostrar. Olha só essa bomba. A bomba é perigosa? Sim. Mas nós temos um poder em nossas mãos. Olha só. Sabe o que nós podemos fazer com essa bomba? Todos os dias nós temos que usar ela. Sabe para quê? Nós temos o poder de quê? Da oração. Então, a criança é chamada para ser boca de Deus, para orar. Então, não deixe de orar. Interceda todos os dias. Ore todos os dias, em todos os momentos. Ore quando estiver em casa, na escola, antes de dormir. Porque Deus ouviu a petição de quem? De Ana. E quem era o marido de Ana? Eucana. E quem era o filho de Eucana e Ana? Samuel. Samuel foi para onde? Para o templo. E ele ficou lá com quem sendo ensinado? Muito bem, com Eli. E Samuel ouviu a voz de Deus e ele passou a ser o quê? Um profeta. Então, nós temos aqui vários profetas que tem que estar em oração. Para quê? Ouvir a voz de Deus. E essa é a mensagem que Deus propôs no meu coração para trazer hoje. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.